Oi gente, sejam bem-vindos aqui no Na Medida. Eu sou a Carla e hoje vai começar uma série aqui no canal que é de como você pode cuidar das suas roupas em todo o processo, desde a lavagem, como pendurar, como passar e como guardar as roupas. Então, se você é recém-casada, tem dúvidas, ou se você já faz esse processo, mas quer dicas de como deixar ele mais dinâmico e como facilitar, a sua rotina aí para não ter retrabalho, então vem acompanhar minhas dicas. Hoje nós vamos falar sobre lavagem. Eu já gravei um vídeo também aqui pro canal falando sobre sustentabilidade, nessa hora, como a gente cuidar das roupas, porque tanto para fazer as roupas gasta muitos recursos, como para a gente manter, nessas lavagens e tudo. Então, para a gente preservar mais tempo a roupa, não gerar lixo, não gerar consumos a mais, eu já gravei um vídeo aqui também, então se você tiver curiosidade e quiser saber mais também, vou deixar linkado aqui, falando sobre esse tema. Então, antes mesmo de começar aqui qualquer processo, eu queria dar dica para vocês de conferir as etiquetas. Eu sei que muita gente corta as etiquetas, muita gente não vê, mas esse é um processo muito importante até mesmo na hora de você comprar suas roupas, porque você ali já consegue saber se o tecido vai dar trabalho para você ou não, se você precisar levar na lavanderia, lavar a mão. Então, é importante sim verificar as etiquetas e também para manter as suas roupas bonitas por mais tempo, Porque se você cuidar ela de forma certa, ela não vai estragar, você vai conseguir usar ela muito mais. Eu sei que tem gente que tem dúvida do significado dos símbolos, então eu vou dar uma breve descrição aqui para vocês, é bem fácil. E depois vocês passam lá no blog que eu vou deixar as imagens com toda a explicação bem detalhada para você não errar mais. Uma dica também para quem corta as etiquetas, Eu costumo cortar, você vê antes se tem alguma restrição ou se ela é simples de lavar. E se tiver, ou você quiser guardar isso, mas se quiser tirar da roupa porque tá te incomodando, faz um caderninho, coloca ali a etiqueta, escreve do lado de que roupa que ela é, para você não esquecer na hora de lavar, saber que cuidado que essa peça tem. Agora, se for uma peça que você já está acostumada a lavar, que sabe que pode ir na máquina, já sabe como passar, então vai aí na sua prática. O símbolo do baldinho, acho que é o mais óbvio, que é o de lavagem. Ele indica se você precisa lavar a mão, como essa peça que eu tenho aqui, que é bem delicada, é um kimono, ele tem essas franjinhas. Então, vai ali uma mãozinha no balde, isso quer dizer que você precisa lavar essa roupa à mão. Então, fique atenta a isso para não colocar na máquina e estragar a sua peça, tá? Alguns também vêm com um tracinho embaixo, também tem uma blusa minha aqui que é mais delicada e vem com esse tracinho, quer dizer que ela não pode ficar muito tempo na máquina ali, batendo na máquina, quer dizer que ela é delicada, então pode ser 1, 2 ou 3 risquinhos. Então você já fica aí atento que essa roupa tem um tecido mais delicado. Ou então ela vem com um X, que não pode ser lavada em água, então isso quer dizer que ela vai ser lavada na lavanderia, depois já vou explicar para vocês. Ou então também pode vir com a temperatura, no caso da sua máquina ter vários graus de temperatura, então você verifica aí se essa peça comporta 30, 40, quantos graus, para não misturar com outras que vão numa temperatura mais quente e essa acabar estragando. Algumas peças então não podem ser lavadas na água, então você vai ver o símbolo da bolinha, então aquele círculo que vem, quer dizer que é a lavagem a seco, então esse tipo de roupa você vai levar à lavanderia e tem mais de um tipo de solvente, então você precisa passar isso para a lavanderia para ela usar o solvente certo, por isso que é importante não cortar a etiqueta ou guardar ela para não esquecer. Então eu tenho um casaco aqui que mostra isso, que ele precisa ser lavado com esse tipo de solvente, eu nunca levei numa lavanderia, não sei um dia se eu vou levar ele, como é que eu vou fazer, mas não posso pôr na máquina. E também tem um casaco aqui do meu marido que não pode nada, vocês vão ver aqui um xizinho em tudo, eu não posso fazer nada com esse casaco, no máximo passar um paninho, então fique atento a isso na hora da compra. O outro símbolo é o triângulozinho simboliza o alvejante, que é a famosa cândida que a gente fala no Brasil, aqui em Portugal é a lixívia. Então esse produto branqueador, você não pode colocar esse produto com cloro em todas as roupas, a maioria das roupas não pode, Então você verifica aí mesmo roupa branca se pode ou não colocar, Então ou ele vem com xizinho ou ele vem normal, quer dizer que você pode usar o alvejante. O quadradinho, o símbolo quadrado, é o símbolo da secagem, então ele vai demonstrar tanto secagem em máquina de secadora, como no tambor normal da máquina. Então, algumas não podem ser secas nem no tambor, por causa de ficar batendo ali, estraga, também vem com X. E se for no caso de secadora, também vai vir ali a temperatura máxima que você pode colocar na secadora.
Algumas até vêm com outro símbolozinho, que é para você pendurar a sombra no varal ou pendurar na horizontal. Eu não vi nenhuma dessa etiqueta aqui nas minhas roupas, mas lá nos símbolos no blog você vai ver que tem algumas têm essa opção também. E por último, o ferrinho de passar, que também é óbvio, né? Indica se você pode ou não passar essa roupa. Algumas roupas não podem ser passadas a vapor, então também verifica isso, tá? Você só pode passar a seco. E principalmente a temperatura, para você não misturar todas as peças lá e passar uma roupa que precisa de uma temperatura menor, passar ela com uma temperatura maior que você vai estragar o tecido ou até queimar. Então, presta atenção principalmente nesse símbolo aí em relação à temperatura. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre passar no vídeo da semana que vem, então fiquem atentos para acompanhar toda a série. Agora sim, nós vamos para a lavagem e é importante também você estar com a sua máquina limpa para não sujar suas roupas, não danificar suas roupas. Eu vou deixar linkado aqui que eu já ensinei como você limpa a sua máquina, tem que limpar aquele filtrinho, deixar o tambor limpo para não estragar suas roupas. Então confere lá e faça essa limpeza regularmente, uma vez por mês pelo menos. Feito isso, tudo em ordem, verificadas as etiquetas, máquina limpa, então agora nós vamos separar as roupas. Eu gosto de separar em 3 categorias. As claras, que são tons pastéis, cores cinzas, eu coloco como claras. As brancas, e as escuras, que é preto, vermelho, verde, essas cores mais escuras que tendem a soltar um pouquinho de tinta. Então eu faço essa separação, junto uma quantidade de cada uma dessas peças, para depois pôr na máquina. Eu não lavo só 2, 3 peças lá. Então eu deixo juntar e coloco. Se você não conseguir juntar muitas peças, fica muito tempo, né? A roupa acaba ficando fedida, manchada, e o ideal é dar uma lavadinha na mão mesmo. Mas se você conseguir juntar mais, é melhor, né? Juntar uma quantidade e dividir por cores para não manchar nenhuma roupa. Você também pode dividir por tipo de tecido, por ciclo, né? Então, se for uma roupa muito delicada, você pode juntar várias delicadinhas e colocar num ciclo mais leve. É importante você conhecer a sua máquina, tá bom? Cada máquina é de um jeito, tem um tipo de ciclo, tem as opções, então veja o manual para você escolher. Aqui no meu eu coloco o tipo da centrífuga, né? Se vai ser rápida, se vai ser mais lenta, dependendo do tipo de roupa. Eu posso escolher a temperatura e os modos aqui que vai indicar quanto tempo que vai ficar na máquina, tem no manualzinho, porque é 1, 2, 3, não é nada intuitivo, então eu tenho que olhar no manual para saber que tipo de ciclo que eu vou colocar com as minhas roupas, quanto tempo elas vão ficar lá dentro da máquina. Então, confere sempre a sua máquina, conheça bem ela para fazer bom uso de tudo que ela tem. Uma dica importantíssima é você lavar separado toalhas, roupas de cama, panos de cozinha, panos de limpeza. Então não mistura com as roupas normais, né? Faça um cesto de cada roupa. Lava só roupa de cama com roupa de cama, só toalha com toalha, só as roupas com as roupas. Não mistura tudo, tá bom? Eu aqui coloco as peças íntimas, né, do meu esposo, sutiãs dentro da máquina, só as minhas calcinhas que eu gosto de lavar na mão, fazer uma higiene mais específica. Eu sei que algumas pessoas também gostam de desencardir as meias antes. As minhas não são muito sujas, então eu coloco junto na máquina com as roupas claras, não com as brancas, né? E fica ótimo. Então veja aí o que funciona melhor para você. Se você tiver crianças, tudo é bom fazer uma pré-lavagem. Isso também vale para as roupas que estão com alguma manchinha. Então você precisa fazer a pré-lavagem antes de colocar na máquina. Eu gosto de fazer uma misturinha aqui, que é com vinagre e bicarbonato, né? Eu já falei bastante do vinagre e bicarbonato aqui, também vou deixar linkado para vocês alguns vídeos, né? Que ele funciona para tudo. E eu gosto de fazer, ele cria aquelas bolinhas, até como alguns que vendem no mercado. E eu coloco sobre a manchinha, eu dou uma esfregada. E feito isso, deixo um pouquinho de molho para ele agir. Esfrego depois com um sabão neutro e, feito isso, enxago bem e coloco na máquina junto com as outras roupas para ele terminar de fazer a lavagem. Em caso de gordura, eu gosto de colocar ou um pouquinho de amido de milho ou de farinha de trigo, que ele ajuda a absorver a gordura, né? Aquela diquinha de mãe e de vó. Então eu coloco, deixo agindo um tempo também, depois eu tiro aquele excesso e coloco na máquina, que sai toda a gordura, né? Geralmente sai, não pode deixar acumular. Assim que tiver a mancha, você já faz esse tratamento para não deixar acumular muito. Eu falei aqui para você juntar o máximo de peças possíveis de cada categoria para colocar na máquina, para você
não gastar muita água, muita energia, mas não sobrecarrega a sua máquina, tá? É importante que ela tenha um espaço ali para as roupas se movimentarem, né? Senão ela fica muito cheia e você não vai conseguir fazer a lavagem adequada. Então, lava mais máquinas separadamente, mas não superlote a sua máquina, né? Mesmo que ela tenha uma capacidade muito grande, não supercarregue ela, tá? E também tome cuidado se você não tem muita área para colocar ela para secar, principalmente em apartamentos, às vezes a gente tem pouco varal. Então não põe muita roupa que depois você não vai conseguir pendurar no varal. Eu vou também dar essa dica no próximo vídeo, tá? Mas já adianto aqui pra você. Coloca na máquina o máximo que você vai conseguir pôr no seu varal, ou mais de um varal que você tiver, mas que não vai deixar as roupas todas apertadinhas lá, tá? E acabar não secando direito. Uma dica muito importante também, antes de você colocar na máquina, é preparar a sua roupa antes de jogar tudo lá. Eu gosto de deixar todas as peças do avesso, porque assim protege a cor e também de dar aquelas bolinhas por causa do atrito de uma peça com a outra. Então eu deixo todas do avesso. Também verifico os bolsos das calças, né, principalmente do marido, às vezes fica esquecido lá papel, moeda, então é perigoso colocar isso na máquina. Então verifica antes de colocar. E também feche todos os botões, os zippers, né, da calça, de casacos, porque assim a peça não deforma e também não vai enroscar uma peça na outra, principalmente zíper, né, se ele estiver aberto pode acabar enroscando e rasgando alguma outra roupa. Então fecha tudo, põe do avesso e aí sim você coloca na máquina. Geralmente eu não faço um ciclo aqui só de roupas delicadas, então eu gosto de usar esses saquinhos protetores, né, as minhas roupas não tem muitos detalhes, muitos materiais diferentes, mas essas que tem, às vezes, alguma pedrinha, alguma coisa que eu não preciso lavar necessariamente a mão, posso pôr na máquina com outras roupas, eu coloco nesses cestinhos, nesses saquinhos, e ela protege, né, em contato com as outras peças, não corre o risco de estragar. Então é uma boa dica para você. E também os sutiãs para você proteger o bojo, não danificar o bojo. É importante usar esses cestinhos, eu tenho esse de tecido também que tem uma proteção. Mas tem uns de plástico, que é tipo uma bolinha, e em algumas máquinas já vem um cestinho. No Brasil eu tinha uma máquina dessa que vem um cestinho bem naquele meio, né? Você encaixa ali e coloca o seu sutiã aberto e não estraga. Então é muito importante cuidar para eles durarem mais tempo, que senão deforma o bojo e aí estraga o seu sutiã. Agora vamos falar do sabão, né? É importante você não colocar muito sabão. Tem muita gente que acha que precisa fazer espuma para lavar bem e não é verdade, tá? Confira sempre na embalagem a quantidade recomendada pelo fabricante. Mas no meu caso aqui, eu gosto de usar sabão líquido, né, minha preferência, porque ele dá menos aquelas manchinhas, o sabão em pó às vezes deixa algum resíduo na roupa, principalmente em roupa escura. Então eu gosto de usar o sabão líquido e a minha máquina é de 7 quilos, eu coloco geralmente, nunca coloco ela cheia, é muito difícil. Quando ela tá mais cheia, eu coloco uma tampa daquela do sabão líquido, ou então, na maioria das vezes eu coloco metade, um pouquinho acima da metade, é o ideal já, lava super bem minhas roupas, então fica atento a isso para você não colocar sabão demais, porque isso também deixa a roupa dura, né, enrijecida e exige mais água para você fazer a lavagem. Se você tirar ela, dependendo do ciclo que você fizer, ela pode ainda estar com algum resíduo. E o amaciante também é muito importante, né, eu gosto de usar o concentrado, porque ele deixa um perfume mais intenso por mais tempo na roupa e precisa só de um pouquinho para as roupas já ficarem cheirosas e macias. Mas você também pode usar o vinagre branco, que tem esse poder de deixar o tecido macio, né? Principalmente toalhas, é ótimo, ele desinfeta e deixa macio. Mas se você quiser o cheirinho do amaciante, você pode comprar um mais barato, né? Mais líquido mesmo, e misturar um pouquinho só para dar aquele cheirinho. Aí você economiza o amaciante e dá o mesmo efeito, né? O vinagre branco é bem mais barato e mais ecológico também. Uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que é bem eficiente, é você lavar a roupa em água fria. Aqui as máquinas têm, né, essa possibilidade de você lavar com água quente e é até bom para desinfetar alguns tipos de pano, né? Pano de limpeza, pano de cozinha. Mas para as roupas eu gosto de usar sempre água fria, porque senão eu teria que fazer uma outra separação, né? Se eu fosse colocar em água quente para desinfetar e tivesse uma peça lá que não poderia ir em água quente, eu ia acabar danificando ela. Então eu não faço essa separação, senão é muita separação, não dou conta, né? Pouquinha roupa só em cada lavagem. Então eu gosto de lavar sempre com água fria, que não tem erro. Então, recomendo aí você também fazer isso, se a sua máquina tiver essa temperatura, ou você separa os ciclos,
ou lava tudo com água fria para não estragar. E a água quente também com o tempo desbota, estraga os tecidos, também dura menos as suas peças se você lavar sempre com água quente. E por último, quando a máquina terminar o ciclo, já tira as roupas de lá e vai estender, porque se você deixar lá dentro, ou ela vai ficar fedida, né, com a umidade, ou então vai ficar mais amarrotada e vai dificultar o seu processo depois. Aí tudo que você fez certinho na lavagem vai te atrapalhar na hora de passar. Então, evita deixar na máquina. Se você quiser deixar lavando e trabalhar, não faça isso para tirar só no final do dia, porque vai acabar estragando e você vai ter que ter um retrabalho, tá? Então, lave sempre que você estiver em casa ou se tiver alguém, para assim que terminar, já pendurar as roupas. E eu queria também compartilhar aqui um pouquinho com você que está pensando em investir uma máquina, ou você está indo, né? Se você vai casar, ou você quer trocar sua máquina, eu queria aqui te mostrar as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos. No Brasil eu tinha aquela máquina que é abertura por cima, né, top load que eles falam. A vantagem dela é que é mais fácil de você colocar as peças, né, você não precisa abaixar como a outra, e você consegue abrir no meio do ciclo para colocar algum produto, para fazer alguma coisa. Aquela de frente você não consegue fazer isso. Porém, essas máquinas, né, front load, que é aquela que tem a aberturinha na frente, que é a que usa muito aqui na Europa, né, que eu tenho, elas são muito mais econômicas do que as outras, porque elas não precisam encher de água, né? Um pouquinho de água só, como o tambor dela é virado, já é o suficiente para limpar bem as peças. Então você nem escolhe ali a quantidade de água, ela faz isso automaticamente de acordo com o peso das roupas que você coloca. Então eu indico bastante esse tipo de máquina. Se você quiser ter uma economia, né? Procura, né? Verifica todas as marcas, as vantagens de cada uma, claro. Mas se você tiver um dinheirinho a mais para investir nesse tipo de máquina, vale muito a pena, além dela ter, na maioria das vezes, essa possibilidade da água quente, né? E algumas até lavam e secam. Agora essas eu já não sei porque eu nunca testei, não tenho secadora, nunca testei, né? E aí depende também do seu ritmo de vida, do dinheiro que você tem para investir. Mas enquanto a lavadora, eu acho que vale bem a pena essa máquina e também por economia de espaço, né? A vantagem dela é que você ainda consegue aproveitar a bancada na parte de cima. Então, se você tem pouco espaço para colocar uma máquina, essa também vai facilitar bastante aí, vai te render um espacinho a mais na lavanderia ou na cozinha, que é meu caso aqui. Gostaram das dicas? Aprenderam alguma coisa nova aí que vocês não praticavam? Coloca aqui nos comentários se você já cometeu alguma gafe ou se você tem alguma dica diferente. É bom a gente ajudar umas às outras aqui também para economizar dinheiro e tempo, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve para acompanhar toda a série e me acompanha também no Instagram, no Face e no Pinterest para estar atualizado ali com todas as novidades, com todas as atualizações que eu colocar lá de fotos, de dicas para vocês, ou de moda, ou de decoração, de organização. Fica um pouquinho mesclado, tá? Esses temas aqui no canal e no blog para vocês. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu queria convidar você a confiar na fidelidade de Deus e nas promessas de Deus. Eu não sei se você já crê no Senhor, né? Se você crê em Jesus, mas eu queria deixar aqui uma palavra para você, se você aí não confia nas pessoas, né? Que de fato nós somos humanos, muitas vezes a gente falha e estamos sujeitos a erros, né? O Senhor, Ele não falha, Ele não mente. E tem um hino, né? Que ele é baseado em alguns versículos, eu vou deixar os versículos aqui embaixo. E ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Nenhuma promessa falhou das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então, uma pessoa ser fiel quer dizer que ela não muda, né? Ela é constante, ainda que a situação mude, ela permanece fiel, né? E realmente, nós muitas vezes podemos ser fiéis até certo ponto e em alguns momentos cair, mas Deus não, Ele é fiel sempre, né? A sua fidelidade não tem medida, Ele continua fiel, mesmo que as situações sejam diferentes. A gente pode confiar, pode crer que Ele é fiel. Se você achar aí que as coisas não estão dando certo, que Deus se esqueceu de você, se você achar que Ele não está sendo fiel, lembra de tudo que Ele já fez na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter muitos motivos aí para glorificar Ele. Pensa até nas mínimas coisas, né? Mesmo o fato de nós termos o sol, de nós termos o alimento, tudo isso é a fidelidade de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas.
né? Então, cada detalhe, né, o nosso corpo funcionando, tudo isso demonstra a fidelidade de Deus, né? A oportunidade que Ele nos dá diariamente de viver e de, né, ser transformados. Então, mesmo na sua vida, assim, a sua família, suas conquistas, tudo que você já teve, para pensar aí, faz uma retrospectiva, né? Que você vai ver que Deus tem sido fiel em cada circunstância, cada coisinha, por mais pequena que seja. O problema é que muitas vezes a gente confunde, né, a fidelidade de Deus em fazer a nossa vontade, né? Isso não tem nada a ver com a fidelidade de Deus, né? Não é porque a gente busca alguma coisa e fala, não, eu confio em Deus, eu creio que, né, Ele é fiel, Ele vai me dar aquilo, Ele vai suprir aquilo. A fidelidade dele não está ligada só a coisas materiais, a nos dar coisas aqui nessa terra, né, em bênçãos materiais, em prosperidade, né, mas a fidelidade dele vai muito além disso, né, como disse ali, as promessas que ele fez ali no Velho Testamento, né, a promessa que ele enviaria o seu filho, essa promessa já se cumpriu, né, e tantas outras promessas, e muitas outras ainda, né, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir em relação à volta de Jesus, em relação à nossa transformação. Então, isso que ele diz, né, que ele é fiel, né, tudo que ele falou na palavra, ele cumpre, né, e nós temos provas disso. Ele é fiel para nos perdoar os pecados, como diz em João 1,9, né, que ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Em 1 Coríntios 10,13, ele também fala que nós não vamos ser tentados além do que nós podemos suportar, né, porque ele vai dar tudo dentro da nossa medida, então ele é fiel nisso também, nos sustentar. Ele é fiel nos dando o seu Espírito, né? Falando que o Espírito ia estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, todas essas coisas são os detalhes da fidelidade de Deus. Às vezes são coisas que a gente não vê, né? São coisas espirituais, são coisas mais elevadas, né, do que as coisas dessa terra. Em Hebreus 10:23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a nossa parte também nós precisamos fazer, né? Nós precisamos perseverar em confiar no Senhor, nos entregar a Ele, porque tem um versículo também em 2 Timóteo 2,13 que diz, né? Mesmo que a gente seja infiel a Ele, né? Ele permanece fiel, mas nós temos que estar claros que Ele também é justo, né? Se nós formos infiéis a Ele, fizermos as coisas aqui de qualquer maneira, depois a gente não pode exigir que Ele haja fielmente conosco, né? Porque Ele também vai ter que ser justo, né? E isso faz parte, porque ele não pode mudar quem ele é, essa é a essência dele, né? Ele é fiel e ele é justo. Então a nossa parte é confiar nele, é crer que de fato tudo que ele prometeu ele vai cumprir e nós temos que perseverar até o fim. Então creia nessa fidelidade, porque ele é o único, né, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Grande beijo. Tchau, tchau.